Gente, de verdade, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo. Olha a arte que ele criou pra mim. Será que a nova atualização do gerador de imagem do GPT ficou tão boa assim mesmo? Estão falando por aí que ela veio para superar todos os geradores de imagens que já existem no mercado. E além disso, também estão falando que o foco dela é para uso profissional e é isso que a gente vai verificar hoje, fazendo alguns testes de imagens. Bom, galera, eu fiz alguns testes aqui com imagens usando o GPT, o Images 2.0, e também fiz alguns testes utilizando o Nano Banana Pro, que eu também tenho. E eu vou falar um negócio pra vocês, o negócio tá muito louco, tá muito profissional, tá bem difícil de você identificar o que é um criativo de GPT, o que é um criativo profissional. Eu me surpreendi com os testes que eu fiz aqui ao longo do vídeo, e eu acredito que vocês vão se surpreender também. Então acompanha o vídeo aqui comigo que eu vou colocar alguns casos de uso bem legais para vocês poderem se inspirar e utilizar também no dia a dia. Acho que tem alguns insights muito valiosos ao longo do vídeo, então assistam. Bom, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês uma thumbnail que eu fiz para um vídeo aqui no meu canal do YouTube e foi o primeiro teste que eu fiz dentro do GPT. Então eu sempre utilizei o Nano Banana para criar as thumbs dos meus vídeos, e aí o primeiro teste que eu fiz com o GPT foi para criar uma thumb, e eu vou mostrar para vocês o resultado absurdo que ele entregou para mim. Eu tô aqui com a tela do Gemini aberta. E logo no primeiro teste que eu vou mostrar para vocês, a gente já está utilizando um prompt longo. Então é um prompt para poder fazer a thumb, então tem diversas restrições, tem diversos requisitos que a gente coloca de formato, tipografia, cores. E logo no primeiro teste, nas primeiras impressões que eu tive utilizando o Nano e utilizando o GPT em comparação, assim, o resultado já foi absurdo. E aqui com alguns prints que eu mandei para ele, né, da tela do meu PC e também da minha pessoa dentro do vídeo, a gente consegue ver aqui o resultado. Eu vou mostrar para vocês, muito interessante. Essa foi a imagem que ele criou para mim, a thumbnail que ele criou para mim. Então assim, logo de imediato já seria uma thumbnail que eu solicitaria diversos ajustes, assim como vem sendo feito com algumas thumbs que eu venho criando para o meu canal. Então aqui a gente consegue observar que foi uma thumb muito semelhante a uma thumb criada pelo Canva, e olhe lá, né? Com o Canva a gente consegue até melhorar, criar algo bem melhor. Então ele simplesmente colocou o print que eu mandei na tela, a tela do PC, e colocou a frase que eu solicitei para ele. Então de fato ele obedeceu o que eu pedi. A diferença é que ele não criou com um certo profissionalismo, né? Com uma certa riqueza de detalhes. A gente consegue ver que foi bem simples. Então passaria por diversos ajustes aí. E eu vou mostrar para vocês o resultado do GPT. O mesmo prompt, ó, vocês conseguem observar, não tem nada de diferente. E olha o resultado que ele criou. Ele colocou, né, o print da tela que eu solicitei. Foi muito legal que ele fez essa mesclagem, né, com os fundos. Então colocou uma outra tela também um pouco mais esfumada. E eu achei legal também que ele colocou uma sombra atrás de mim, né, uma luz ao redor do formato do meu cabelo mais branquinho, para dar um certo destaque. Gostei também da fonte que ele utilizou, o destaque, né, na parte de funcionário, e também o elemento que ele utilizou da seta. Então para mim ficou uma thumb assim perfeita pro meu critério e pro tipo de thumb que eu queria para esse vídeo. Então um ponto positivo pro ChatGPT, logo de primeira assim, as primeiras impressões que eu tive dele foram muito positivas em relação à criação de thumbnail. Então aqui pra mim ficou bom, e aí eu solicitei um ajuste pra ele deixar o fundo branco e trocar a cor da palavra funcionário, porque eu queria testar também com uma cor roxa, porque eu gosto muito de cor roxa, e esse foi o resultado que ele entregou pra mim. Ficou muito bom também. Ele conseguiu deixar o fundo branco, conseguiu deixar a cor da fonte roxa, colocou um destaque, né, diferente do Nano Banana, né, que ele criou algo completamente amador, digamos assim, né. Então eu gostei muito do resultado. Inclusive pro meu vídeo eu utilizei essa thumb aqui escura, que foi a escolhida. Então o primeiro ponto positivo a gente tem aí para criação de thumbs nesse formato e nesse prompt que eu solicitei, criou do jeito que eu gosto. Se você também faz thumbs, se você precisa fazer banners, faça esse teste junto com o Nano Banana e o GPT e veja qual que vai criar uma thumb do jeito que você gosta, com o máximo de detalhes possíveis que você gostaria que sua thumb tivesse, para você poder verificar qual que atende melhor os seus requisitos. Depois do teste com o prompt longo, a gente vem aqui para o teste com um prompt mais curto, mais simples, sem riqueza de detalhes, para ver o que eles vão entregar para a gente em termos de qualidade de imagem. Então eu peguei uma imagem de uma Porsche, que é um carro que eu gosto muito,
Eu mandei para ele, aqui a gente tá no Gemini, né, no Nano Banana, e aí eu coloquei um prompt simples, pedi para ele criar uma imagem icônica dessa Porsche em velocidade dentro de uma pista, divulgando um evento de corrida exclusivo para amantes de Porsche. Então aqui a gente está testando a capacidade dele de adicionar palavras, né, adicionar uma cópia em cima de um banner, de um anúncio, digamos assim, né, aqui a gente pode chamar mais de banner. A capacidade dele de colocar um veículo que não está em velocidade e também colocar toda a ambientação dessa imagem. E esse foi o resultado que o Nano Banana criou para mim. De fato, ele respeitou tudo que eu solicitei para ele criou a velocidade, ele colocou algumas informações relacionadas ao suposto evento, né, que vai acontecer. Só que assim, logo que você bate o olho, você consegue identificar que parece uma imagem como se fosse uma imagem de jogo, sabe? Uma imagem de algum videogame. E ao meu ver, para isso se tornar um banner, para isso se tornar algo mais realista, precisaria de muitos ajustes. E aí a gente vem com o ChatGPT atropelando o Nano Banana nesse quesito. Então aqui, ó, para vocês terem certeza de que o teste foi verdadeiro, né, de que o teste fez sentido, eu coloquei a mesma imagem, o mesmo prompt, e esse foi o baita resultado que o GPT criou pra gente. Então, gente, olha a qualidade dessa imagem, né, o movimento da velocidade, as cores que ele utilizou, essas cores vermelhas mais vivas. Aqui, ó, ele só meteu uma cor branca e é isso, e tá pronto. Aqui não, aqui ele conseguiu trabalhar melhor as cores, a tipografia também, ó. Aqui a gente tem tipografias simples e tipografias mais parecidas com o que a IA vem criando, todas as ferramentas vem criando. E aqui não, aqui ele conseguiu equilibrar melhor, conseguiu entregar resultados melhores pra gente, fora um pouco daquele estilo de AI slop que a gente fala, né, que é quando a gente bate o olho e vê que a imagem foi feita por uma IA. Aqui já é muito difícil de você identificar. Então eu particularmente gostei muito. Ele colocou todas as informações de evento, colocou localização, eu gostei muito desses quadrantezinhos que ele colocou de pista exclusiva, adrenalina sem limites, driving sessions com instrutores, networking. Isso foi muito interessante, agregou muito valor pro banner. E particularmente eu gostei muito desse tipo de banner. E fica aí um insight valioso para você que tá criando banners, que precisa testar algum banner rápido, precisa fazer a divulgação de algum produto seu, de alguma promoção e precisa ser com velocidade, precisa ser com certa urgência. Coloca o prompt para ele. Como você viu aqui nesse prompt curto, ele conseguiu criar algo de muito valor para mim. Eu particularmente gostei muito. Então eu de você faria esse teste, coloca algum produto que você, por exemplo, precisa testar de promoção, algum valor promocional, e ver o que ele vai entregar pra você, se realmente você gosta, se vale a pena pra você. E aí, gente, agora a gente vem pra melhor parte, a minha parte preferida, a que eu mais gostei, a que eu, assim, fiquei encantada com o resultado que o GPT criou pra mim. Eu basicamente peguei uma lata de energético e mandei pra ele, essa lata ela tá sem embalagem, e eu pedi pra ele criar uma embalagem para essa lata, então para criar uma marca, digamos assim. Aí eu enviei essa imagem dessa lata de energético sem embalagem para ele e eu pedi para ele criar uma embalagem de protótipo para essa lata, e falei que a lata ia ser vendida durante a Copa do Mundo de 2026 e ela vai representar o time do Brasil. Eu também coloquei o nome da marca de energético, que seria Ginga, então eu criei esse nome. Eu também coloquei no prompt essa ideia de que vai ser vendida durante a Copa do Mundo, para ele meio que ter um contexto aí da onde eu quero que ele chega. Para testar mesmo a inteligência, ver se ela vai criar algo que remeta ao prompt que eu solicitei para ela. E esse foi o resultado que o Nano Banana criou pra gente. Então, de fato, ele criou uma embalagem para lata de energético do Brasil, tem cores do Brasil, enfim, bem básico. Essa lata de energético eu particularmente não gostei do layout, não gostei do design, não gostei das cores, não gostei de praticamente nada do que ele criou pra mim. E, obviamente, se eu dependesse somente dessa ferramenta, eu solicitaria muitos e muitos e muitos ajustes até chegar no formato que eu goste. E olha que eu não tenho visão técnica, isso eu tô falando em visão de uma pessoa que tá criando uma marca, digamos assim, não de um designer especialista, ok? E aí foi isso, ele criou essa lata pra mim e aí eu nem continuei, eu falei, eu vou pro GPT porque eu acho que ele vai criar algo muito melhor. E dito e feito. E ele me surpreendeu ainda, viu? Porque criou melhor do que eu tava esperando.
pra vocês verem, ó, é a mesma lata, o mesmo prompt. E, gente, olha o resultado que ele criou pra mim. Fala sério, isso aqui tá, assim, absurdo, absurdo. Eu não sei nem descrever. Primeiro, a tipografia que ele utilizou, completamente diferente da tipografia que as outras ferramentas vêm criando. Mais uma vez, eu reforço sobre aquele conceito de AI Slop, né? Que é quando a gente bate o olho numa imagem e a gente vê que foi criada com inteligência artificial. Aqui ele já dificulta um pouco esse nível. A gente consegue ver tipografia diferente, textura diferente. Olha a textura que ele utilizou no layout dessa embalagem. Gostei muito das frases que ele utilizou também. Ficou muito de encontro com as características do país, como, por exemplo, energia que movimenta paixões. Muito legal também que ele utilizou a logo da Copa do Mundo, né, de 2026, da FIFA, diferente do Nano Banana, que não utilizou. Eu gostei muito também desses detalhes que ele colocou de como se fosse um tecido da bandeira sendo rasgado, assim, como se fosse uma tinta passando. Eu não sou designer profissional, então eu não sei exatamente, em termos técnicos, o que isso seria, mas como consumidora, né, olhando assim, a parte mais relacionada a uma marca, eu gostei muito. Se fosse, por exemplo, para eu aprovar, né, uma marca minha, digamos assim, eu quase não solicitaria ajustes. E o mais interessante ainda é que ele criou pra gente um fardo desse energético. Então, mesmo sem a gente ter solicitado, ele criou esse fardo com as 4 latinhas, né? Um padrão que ele criou aqui pra gente. E aqui a gente consegue observar que ele não manteve muito a logo, né? Então, ele deu uma diferenciada. A gente consegue observar que o I tá um pouco diferente. O G e o A também estão com as cores diferentes. Mas, assim, são pequenos ajustes que a gente poderia solicitar para ele ajustar. Perfeito? Eu gostei muito também essa imagem do menino apontando pro céu, né? Transmite mais emoção pra marca. Gostei muito desse resultado que ele entregou pra gente. Obviamente, aqui é importante a gente ressaltar que aqui a gente tá falando de um olhar que não é extremamente técnico, né? Então, eu não sou designer profissional. Obviamente, se um designer batesse o olho nessas imagens, com certeza ele identificaria diversos pontos de melhoria, diversos ajustes que precisariam ser feitos. Aqui a gente está pensando numa entrega inicial, num MVP, numa primeira entrega de um projeto. Então, assim, para mim ficou muito bom. Aí eu só solicitei para ele ajustar a parte aqui do ginga, do fardo das latinhas, porque eu achei que ficou muito fora de diagramação. Só que aí eu acredito que eu não tenha solicitado para ele da forma correta, porque ele alterou também o ginga da latinha, né? Porque eu falei que era no topo da embalagem. Não deixei explícito que era sobre o fardo e não sobre a lata. Então, quando você estiver solicitando para ele alguns ajustes, seja o mais específico possível, porque a gente consegue observar aqui, por mais que ele consegue entregar algo de muito valor com um prompt curto, quando a gente vai solicitar os ajustes, é importante a gente dar mais detalhes para ele não se confundir e acabar estragando, né, o que já foi criado. E aí vem o mais legal disso tudo, que foi, a partir dessa embalagem que ele criou para mim do energético, eu pedi para ele criar um manual de identidade visual contendo toda a tipografia, todas as cores utilizadas para criar essa embalagem, porque eu ia fazer os testes com os anúncios agora. E aqui ele criou o manual de identidade visual contendo a essência da marca, propósito, posicionamento, a personalidade, a estrutura do logotipo, a paleta de cores que eu solicitei. Então, toda a paleta de cores utilizada para embalagem ele colocou aqui no manual de identidade, os gradientes e também a tipografia utilizada para criar a embalagem, para a gente poder manter o mesmo padrão de anúncios. E qual que foi o objetivo para a gente criar esse manual de identidade? É conseguir verificar se ele realmente pode ser utilizado para uso profissional, digamos assim. Então, para uso profissional, quando a gente fala, quando a gente tem uma marca mais consolidada, quando a gente tem um manual de identidade que precisa ser levado em consideração e a gente não pode sair criando qualquer coisa aí que tiver na nossa mente. Então aqui a gente chega para a parte de testes de anúncios e esse objetivo é verificar justamente isso que eu comentei com vocês e também verificar se ele consegue criar formatos de anúncios diferentes para a gente. Aí eu coloquei o prompt para ele, com base nesse manual de identidade da minha marca, cria um post estático no formato quadrado para um anúncio no Instagram. Foi esse apenas o prompt e eu mandei todo o manual de identidade para ele. E, gente, de verdade, isso aqui é absurdo. Isso aqui é absurdo.
Olha a arte que ele criou pra mim. Eu não esperava uma arte dessa. Eu realmente não esperava uma arte dessa. Inclusive, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar esse mesmo prompt no Nano Banana Pro pra ver o que ele vai criar pra gente. Ó, eu vou abrir aqui uma nova conversa. Eu vou pegar aqui todo o prompt com o manual de identidade. Ó, eu vou pedir aqui pra ele criar, vou colar o prompt. E vamos ver o que ele vai criar. Enquanto o Nano Banana vai criando aqui pra gente, com o mesmo prompt que a gente utilizou no GPT, eu vou mostrar pra vocês qual que foi o resultado quando eu solicitei para ele criar uma versão de Stories. Então isso aqui é extremamente importante, por exemplo, quando você tem uma arte em feed, você quer postar nos Stories, tem todo aquele trabalho de você poder fazer o formato e não atrapalhar os elementos que contém no formato feed, né? E você precisa manter o mais parecido possível. Então tem todo esse trabalho, a gente sabe que dá muito trabalho, e com o ChatGPT isso não existe mais, praticamente. Ele criou aqui a imagem no formato de stories, então a gente consegue observar que ele manteve, né, os elementos da imagem do feed. Então, por exemplo, a latinha tá bem semelhante, a persona atrás, que eu gostei muito dessa persona, transmite muita emoção pro criativo. A copy desse criativo também ficou pra mim, assim, sensacional. Mesmo sem eu ter passado a copy para ele, na minha visão, ele criou emoção, ele criou desejo, essa parte de mais energia para ir além, mais foco para decidir, mais performance para vencer. Isso é sensacional, esse tipo de gatilho para utilizar com a marca de energético, e particularmente eu aprovaria assim de imediato, né? E aqui a gente está falando de um olhar mais consumidor, ok? Quando a gente vai pensar em algo mais... por exemplo, se é um designer sênior aprovando uma arte dessa, obviamente ele vai identificar alguns pontos de melhoria. Só que não é o caso que a gente está falando agora. Agora a gente está falando no caso de que você precisa subir uma arte da sua empresa, onde você precisa testar uma promoção rápida, onde você precisa testar uma campanha rápida. E aqui a gente está falando também de um olhar de consumidor. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que você é apaixonado por energético, obviamente você compraria um energético, você se interessaria pelo energético por meio de um criativo desse, né? Você não ia observar se tal palavra, se tal elemento tá no grid da marca, porque o foco aqui é a gente vender. É interessante a gente ter esse ponto de observação e essa análise também. Então ele criou aqui pra gente no formato Stories. Aí, obviamente, ele não obedeceu à zona de segurança do formato Stories, muito menos a do Reels, né, que a gente sabe que tem uma zona de segurança dos botões. Porém, eu vou mostrar pra vocês que eu solicitei pra ele respeitar, e eu vou mostrar o resultado disso pra vocês. Então aqui também, só um disclaimer, eu tinha solicitado para ele criar algumas versões em formatos de banner para o Google. Então ele criou, foi rápido para ele criar. Então quando a gente fala aqui que a gente tem que testar uma campanha rápida, que a gente tem que testar uma promoção rápida, isso é muito útil, porque ele economiza seu tempo, ele economiza esforços, porque você não precisa ficar uma semana esperando uma arte para você testar algo que precisa ser testado rápido. Então vamos ver como que ficou o resultado do Nano Banana. Bom, esse foi o resultado do Nano Banana. A logo, né, ficou bem parecida com o manual de identidade. A fonte não ficou parecida, ao meu ver, ó, ficou bem diferente, até a textura. Eu comentei sobre a textura com vocês, ó, que interessante, é que ele não trabalhou a textura. Já no GPT ele trabalhou, ficou completamente diferente. Ele eleva o nível de qualidade, né, da imagem. E a embalagem também, particularmente, eu não gostei, ficou bem infantilizada, né? E olha como ela transmite força, como ela de fato transmite energia, que é o propósito do energético. O fundo também ficou simples, enfim. A qualidade é completamente inferior à qualidade que o GPT criou, e é o mesmo prompt. E aí, voltando sobre o que eu falei sobre a zona de segurança, depois que ele criou, eu pedi para ele respeitar a zona de segurança numa próxima imagem. E aí foi esse resultado que ele criou. Então aqui a gente tem um insight também sobre os ajustes. Então a gente tem que dar o máximo de detalhes possíveis ao solicitar ajustes para ele, porque eu percebi que ele se confunde um pouco, sabe? Em relação a outros ajustes que eu solicitei também. Mas foi até legal que ele criou meio que um print, né, da tela do Reels. Isso foi muito interessante. Então a gente consegue ver que ele até criou
um perfil fake para a marca, isso é bem legal, só que de fato não é esse resultado final que a gente quer, né? A gente quer só a imagem, e aí eu solicitei para ele e ele criou. Ó, então aqui a gente consegue observar que ele respeitou mais a zona de segurança, né? Na parte de baixo ele não respeitou, mas aqui em cima a gente consegue ver que tem um espaçamento melhor. Na lateral direita também, aqui a gente consegue observar que ele respeitou todos os detalhes do formato do Reels, principalmente. O nível de detalhamento muito grande, a riqueza de detalhes que ele utilizou para fazer essas artes ficou assim incrível. De um nível bem alto, e vocês podem ter certeza que ele elevou muito a qualidade, elevou muito o nível de entrega para as próximas ferramentas aí que vão ter um baita de um desafio para poder criar algo melhor do que o Images 2.0 do GPT. Pessoal, tá cada vez mais difícil para os concorrentes e tá cada vez melhor para a gente, porque aí a gente consegue observar que de fato as ferramentas elas estão se desenvolvendo, né? Elas estão melhorando, o nível de entrega delas está sendo assim excelente, pelo menos essa última atualização do GPT veio para provar isso, e é importante a gente ressaltar aqui que nada disso substitui um designer, nada disso minimiza o fato da gente precisar de um designer profissional para poder criar artes profissionais pra gente. Acho que agora que entra mesmo um papel ainda mais fundamental de um designer, que é ter um olhar mais crítico, ter uma análise aí aprofundada para saber em que pontos que precisa melhorar, em que pontos que precisa ajustar, o que está coerente, o que não está coerente. Mas o objetivo aqui é a gente mostrar os testes, né? Vocês verem os testes e ver de fato que a ferramenta ela veio com tudo e ela veio para entregar mesmo resultado para as pessoas que precisam fazer testes rápidos com promoções, testar alguma campanha rápida. Então é interessante, o valor que eu vejo dessa nova atualização do GPT é que você consegue otimizar mais tempo, você consegue fazer testes mais rápidos, porque você solicita um prompt curto para ele, às vezes você não tem muita ideia assim de copy, ele consegue entregar uma copy minimamente aceitável para você fazer um teste. Minimamente aceitável não, para mim a copy da Porsche e a copy do energético ficaram sensacionais, eu não solicitaria ajuste nenhum. Então assim, até a copy você não precisa se preocupar tanto, né, dependendo do seu nível de entrega que você quer. Então é muito interessante a gente ver que ele consegue criar os formatos que a gente precisa. Então antes do que a gente demoraria muito para criar um formato de stories, para criar um banner no Google, e sem perder a essência do formato original, com o GPT ele criou extremamente rápido, manteve a qualidade, os ajustes mais profissionais vão sendo cada vez mais rápidos também, né? Porque você ajusta apenas uma coisinha aí, uma coisinha ali. Enfim, isso para mim é muito sobre agilidade e nível de entrega também. É muito interessante ver, ele entregou as imagens com um detalhamento muito superior pra gente, né? Em comparação com o Nano Banana. Então, na parte de texturização, na parte de elementos, na parte de tipografia principalmente, e até de cores, foi extremamente superior ao Nano Banana. Eu gostei muito, inclusive eu estou utilizando hoje só o GPT, eu não utilizo mais o Nano Banana para criar as imagens para mim, criar thumbs. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dos testes que a gente realizou aqui, foi bem direto para mostrar mesmo o resultado. E se você já está utilizando o GPT Images 2.0, comenta aqui nos comentários, fala o que você achou, quais testes você fez e quais foram os resultados. Se você está preferindo ainda o Nano Banana ou se você já migrou completamente para o GPT. É muito legal saber a opinião de vocês e saber como que vocês estão se movimentando. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, e até o próximo vídeo.